Então tá. Na aula anterior sobre QGIS, nós começamos a aula falando um pouco da interface do programa, de como ele se divide, né, visualmente, como ele se mostra, na verdade, visualmente para nós. Então, a gente falou sobre as barras de ferramentas, barra de menu, a barra de status, que é essa aqui embaixo, né, que já tem algumas informações listadas, a tela, né, ou a vista do mapa, ou a vista do desenho, como vocês queiram, né, eu acho que o ideal é se chamar a vista do desenho, tá? E aqui ao lado, a lista das camadas, tá? A lista das camadas. Então, o que a gente fez na aula passada foi adicionar camadas ao nosso projeto. Então, a gente entendeu que o QuantoGIS, ele trabalha, diferente de outros programas, ele trabalha no formato de projetos, semelhante ao que o ArcGIS faz, tá? Então, você tem que, a cada projeto, adicionar as informações a esse projeto. Então, o que a gente fez na aula passada foi adicionar um conjunto de informações que a gente fez o download na internet, né? Na aula passada, na aula retrasada. Então, numa aula anterior, por exemplo, na verdade, né? Então, na aula passada a gente adicionou algumas camadas. As camadas que a gente adicionou na aula passada foram as camadas de aldeias, né, que a gente pegou da FUNAI, terras indígenas, limites. Esses limites são os limites do estado do Pará, né, somente o limite do estado do Pará apareceu agora. O uso da terra e cobertura vegetal é o mapeamento que foi feito pelo Map Biomas, tá? E a gente adicionou um complemento, gerenciar e instalar complementos, chamado Quick Map Service, e adicionou essa camada aqui, ó, OSM Standard, que é OpenStreetMap Standard. Essa camada de informação tem no site, né, no servidor de mapas do OpenStreetMap. Se você for na internet, você consegue acessar o OpenStreetMap e visualizar, assim como você visualiza o Google Maps, tá? E aí, falando do Google Maps, eu acho que a gente pode adicionar também ele aqui. Essa informação do Google Maps a gente também adiciona aqui pelo Web Quick Map Service. Tá? É só vir aqui, ele não está listado ainda aqui, mas a gente pode vir em Settings, na guia More Service, Get Contribute Pack. Acho que eu li certo. Ele vai adicionar, configurar pacotes de contribuições que foram feitos de contribuições de outros parceiros, né? E aí ele diz que foi atualizado com a última versão, né? Foi feito o download com a última versão desses pacotes, né? Dessas contribuições, desses contribuidores, desses repositórios, né? Ok, salvar, e aqui, ó, Web, em Quick Map Service, agora ele lista uma série de outros repositórios. E aí tem vários, tá? Vocês podem dar uma olhadinha aí depois, tem até o Strava aqui. Strava é um software para monitoramento de exercício físico, né? E aqui tem o Google, né? Google híbrido, labels, road, satélite, terreno, tráfego. Esse de satélite é bem interessante a gente colocar, porque a gente vai visualizar a imagem de satélite atual. Eu tirei aqui, vou tirar esse aqui também. E aí eu vou vir aqui, ó, por exemplo, Belém, aqui Belém, pá. E ele vai visualizar a imagem de satélite. Vamos ver aqui. Matar a saudade, né, da UFPA. Nosso bloco. Estou perdido. Vem aqui.
e FCH, Faculdade de Geografia. E aqui o bloco de sala de aulas, né, o Mirante. Bom, essas imagens são atualizadas constantemente, né? E falando em atualização, a gente pode utilizar, né, em algum momento, essa ferramentazinha aqui, ó, atualizar. Serve justamente para atualizar o desenho, né, o desenho que a gente tem aqui na vista de desenho. Tá? Às vezes a internet falha em algum momento e aí ele não carregou totalmente ou demora para carregar. E aí essa camada, pessoal, ó, tem o mundo inteiro. Você pode ir em outras partes do mundo visitar direto do QuantoGIS. Vou voltar para o Pará. Para voltar para o Pará, eu vou usar essa função aqui, ó. Limites municipais, clica com o botão direito, aproximar para a camada. Então, ele vai dar um zoom para a camada Pará. Para aqui a camada Pará. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer agora algumas consultas que a gente aprendeu ontem, né, das consultas espaciais. Eu vou, por enquanto, desabilitar esses limites aqui, na verdade, essas camadas, deixar só habilitado o limite das terras indígenas, não, desculpa, as aldeias e o limite aqui dos municípios do Pará, tá? E a gente vai utilizar um conjunto de ferramentas de análise espacial e de consulta espacial. Deixa eu ver se elas estão habilitadas. Tá? Não, elas não estão habilitadas. Bom, um pouco da interface do QuantoGIS, para eu falar para vocês, é que as ferramentas relacionadas a camadas vetoriais, elas ficam aqui, ó, menu vetor. Então, já tem uma série de ferramentas que vocês podem, com o tempo, experimentar e tentar procurar alguma coisa na internet de como utilizá-las. Eu não tenho como falar de tudo para vocês. E também tem no manual, né? No manual do QuantoGIS tem essas ferramentas também disponíveis lá no manual do QuantoGIS, tá? A ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela não está aqui no momento em vetor, e também não está em raster, porque eu quero utilizar as informações vetoriais. Nesse menu raster, eu tenho a possibilidade de algumas análises de alguns procedimentos para vetor, para raster, né, ou a informação matricial, para imagem, tá? Então, a ferramenta que eu vou utilizar, ela não vem habilitada, mas vem instalada, tá? No QuantoGIS. É só você vir em complementos, gerenciar e instalar complementos. Ele vai buscar na internet. Não, ela não vem instalada. Deixa eu ver aqui, análise espacial. Nossa, será que mudaram o posicionamento dela? Só um minuto, pessoal, que eu perdi a ferramenta.
Ela está habilitada aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Depois eu vou fazer um recorte para o vídeo, né? A ferramenta que a gente vai utilizar de análise espacial vai ser aqui em menu, barra de ferramentas, né? Menu, vetor, investigar, selecionar por localização. Apareceu aqui. E aqui, nesse selecionar por localização, vocês lembram dos predicados espaciais? É isso aqui, os predicados espaciais. Eles podem até ter um novo nomezinho, modificar um pouquinho o nome, mas, ó, interseccionam, né? Então, tocam, ou esse aqui, interseccionam, tocam, contém, sobrepõem, desunidos, estão dentro de, igual, cruzam, certo? Então, você seleciona feições de uma camada ao comparar com as feições de outra camada, tá? Então, há um processo de selecionar os elementos de uma feição baseado em outra camada, mas não só em outra camada, mas em uma regra, né? Em um predicado geométrico. Então, vamos testar aqui algum predicado, né? Então, aldeias, eu vou selecionar feições de aldeias, esses quadradinhos, essas casinhas que eu tentei fazer, que interseccionam, estão dentro de limites municipais. Estão dentro de limites municipais. Então, qual é o resultado esperado aqui, se der tudo certo? É que haja uma seleção de todas as aldeias que estão dentro do limite do Pará. E quando ocorre o processo de seleção, esses pontinhos, no caso, essas casinhas, vão ficar todas em amarelo. Então, vamos testar, executar. Ok. Então, todos os pontinhos, né? Vamos olhar aqui os limites. Por que esses pontinhos não foram selecionados? Porque eles estão do lado de fora. E esse aqui do lado de dentro. Mesmo que visualmente pareça que eles estão tocando, pelo menos, eles estão do lado de fora. Então, todos os pontinhos, né, todas as aldeias que estavam dentro do limite do estado do Pará, elas foram selecionadas, tá? Beleza, eu fiz essa seleção, tá? A seleção está correta, pessoal. Ele selecionou tudo que está dentro. Mas, por um acaso, eu olhei para essas comunidades aqui e eu entendo que essas comunidades, elas estão no estado do Pará. Já tem tudo isso daqui selecionado, tá? Todas essas comunidades já estão selecionadas. Como é que eu posso agregar essas informações sem uma necessidade de apagar a seleção ou desselecionar as outras informações? Eu posso facilmente utilizando essa ferramentazinha aqui, ó. Ferramenta de selecionar feições por área. Só que tem um detalhe. Para eu agregar, para eu somar a essa seleção, ao que já está selecionado, eu tenho que segurar no botão, a tecla Ctrl, no teclado do computador. Então, você segura Ctrl, você clica na ferramenta, segura Ctrl e aí vai selecionando... Opa, não quer selecionar? É Shift, pessoal. Vamos lá, recapitulando. Segura Shift e vai selecionando as camadas que você deseja. Que está faltando, certo? Você acha que essa daqui é necessária? Você vai lá e... Não, essa daqui também tem um certo vínculo com Pará, por exemplo. Por que eu estou falando sobre isso para vocês? Além de mostrar a ferramenta, às vezes acontece, né? Há um deslocamento no mapeamento, e aí essas camadas são de fato do Pará e não estão dentro desse mapeamento. Por exemplo, essas duas comunidades, essas três, né, comunidades. Peguei mais uma aqui. Opa.
Ok. Então, eu fiz uma seleção de várias comunidades. E se fosse o contrário, eu não quisesse algumas comunidades, é só tentar... Ela não está selecionando aqui, mas eu posso... Pronto, era com Ctrl. Com Ctrl você desabilita. Um é para selecionar e o outro é para desabilitar. Bom, começamos com uma seleção espacial, né, por predicado. É uma consulta especial por predicado. Então, vamos lá de novo. Selecionar por localização, novamente. Bom, aqui em selecionar por localização, a gente tem a possibilidade de fazer os outros predicados. Então, eu vou fazer só um teste aqui para vocês, só para a gente selecionar o que não está dentro, né, o que não está contido dentro do Pará. Então, eu vou utilizar aqui, em vez de ter interseccionam, eu vou utilizar desunidos. Aldeias, limite municipal. Criar uma nova seleção e pedir para executar. E agora aconteceu o contrário, né? O que não estava selecionado, né, o que está fora do estado do Pará foi selecionado. Fora. Está fora do estado do Pará foi selecionado. E o que está dentro ficou desselecionado. Tá? Funções para isso. Por exemplo, eu quero o que está do lado de fora, eu quero apagar. Então, eu entro no processo de edição, seleciono o que está do lado de fora e no processo de edição aperto Delete e pronto. Já assumi o que está do lado de fora e fico só com as comunidades do Pará. O contrário, que é importante, né? Intersecciono, geralmente a gente faz isso. Eu vou selecionar aqui de novo só o que está no Pará. Close. Depois que a gente seleciona o que está no Pará, teoricamente, no nosso estudo, o que está fora do estado do Pará não nos interessa. Então, a gente pode construir uma nova camada só com o que está selecionado, tá? Só com o que está selecionado. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como utilizar a ferramenta e agora utilizar ela de... E agora, né, a gente fazer uma cópia dessas informações que foram selecionadas. Então, para fazer uma cópia do que foi selecionado, é só você clicar com o botão direito do mouse, em cima de aldeias, né, da camada aldeias, pedir para exportar. Salvar feições como não? Salvar feições selecionadas. Se eu utilizar salvar feições como, eu não vou... eu vou salvar como a camada inteira, mas eu quero só o que foi selecionado. Salvar feições selecionadas com. Clica e aqui você tem a possibilidade de escolher o formato. Tá? Então, tem vários formatos, incluindo o GeoPackage, Shapefile, KML, certo? E por que eu estou apontando esses formatos para vocês? Porque vocês podem ser solicitados por eles, né? É muito comum hoje, pessoal, né, num processo de exportação de informação, nas empresas, entre os órgãos, utilizar o KML, tá? E por que as empresas estão usando muito o KML? Porque tem muita gente que não tem conhecimento de geoprocessamento, mas sabe utilizar o Google Earth. Tá? Então, o Google Earth é uma ferramenta de entrada assim, nesse mundo de geoprocessamento e tem muita gente que fica nela. Então, o dono de uma empresa, por exemplo, talvez ele não saiba utilizar, uma empresa na área ambiental ou qualquer outra área, talvez ele não saiba utilizar o QuantoGIS, como você sabe utilizar, mas ele sabe utilizar o KML. Ou então, o dono de uma fazenda, ele não sabe tratar do QuantoGIS, mas ele quer ver as informações que foram mapeadas por você. E aí você pode exportar em KML. Essa é uma dica para vocês. Exporta em KML, ele vai e abre lá no computador dele. Fica bem mais simples para ele utilizar o Google Earth. Muita gente está utilizando, então fica bem mais simples.
A bem da verdade, todos os trabalhos assim de geoprocessamento, eles começam, assim, o início, a primeira conversa começa no Google Earth pela disponibilidade de informações, assim. Então, e aí depois migra para esses outros softwares de geoprocessamento. Bom, vamos usar aqui, ó, essa opção, a opção GeoPackage, certo? Vou clicar nela e a gente vai aprender um pouco sobre ela. Coloquei no formato GeoPackage, eu vou utilizar o nome do arquivo que eu vou dar, eu tenho que clicar aqui em 3 pontinhos e dizer onde ele vai ser armazenado. Então, vou colocar aqui em graduação, vou deixar aqui dentro de graduação mesmo, e vou chamar ele de BD Terras Indígenas. BD Terras Indígenas. Vou parar. BD Terras Indígenas para salvar. Já está aqui, ó, com o endereço, com a extensão, o nome da camada, BD Terras Indígenas Pará. Sistema de esse SRC aqui é Sistema de Referência de Coordenadas. Esse CIRGAS 2000, ele é o modelo da Terra. Eu falei isso para vocês. Mas não é só CIRGAS 2000. Aqui está em latitude e longitude, tá? Então, a gente vai permanecer em CIRGAS 2000, então a gente não vai alterar. Se a gente precisasse alterar o sistema de projeção, a gente ia utilizar esse botãozinho aqui, que ele altera, ele edita o sistema de referência de coordenadas. Nesse momento, a gente não vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso no decorrer do curso. Aqui está um pouco confuso, mas salvar somente feições selecionadas, tem que deixar marcado, né? Não alterar, não altera isso, deixa marcado, salvar somente feições selecionadas. Aqui ele faz uma lista de todas as colunas do banco de dados, né, que foram construídas, e a característica dessas colunas, mas não precisa alterar. Basicamente, você só vai dar nome, tá? E aqui no final tem adicionar arquivo salvo ao mapa. Quando eu digo isso, quando eu deixo marcado, é porque ele vai adicionar aqui a minha lista de camadas. Eu clico OK. E olha lá, agora eu tenho só os pontos das aldeias relacionados ao estado do Pará. Então, eu fiz uma seleção espacial baseado num predicado espacial. O predicado espacial foi intersectional, né? Esse foi o predicado espacial entre as aldeias mapeadas pela FUNAI e os limites do IBGE para o estado do Pará. E o resultado disso foi uma seleção de todas as aldeias indígenas dentro do território paraense. Ok? É isso. Certinho. Vejam que mudou, não foi o pontinho aqui, não é mais a casinha, né? Você pode rapidamente trazer essa casinha que eu fiz, né, esse símbolo que eu construí, para essa informação também, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, dar um clique com o botão direito do mouse e venho aqui, ó, estilos, tem essa opção, copiar estilos. Você tem algumas possibilidades de copiar, certo? Todas as categorias, copia logo tudo, que é o mais fácil. Clica com direito, estilos, colar estilo. E tá lá agora o mesmo pontinho. Essa camada aldeias já não me interessa mais. Então, vou clicar com o botão direito do mouse e vou remover camada. Veja que muita coisa se resolve também
com o botão direito do mouse em cima da camada. Então, você vem aqui em cima da camada, ó, ela está em azulzinha, clica com direito, remover camadas. Remover essa entrada, uma entrada, né? Remover uma entrada. Sim, ok. Então, vamos lá. Terras indígenas estão aqui, ó. Eu vou começar a trabalhar somente com Pará, no primeiro momento, tá? Para a gente aprender algumas funções. Ok, o que a gente viu ontem também, lá na nossa aula sobre análise espacial, foi a possibilidade de fazer seleções dentro da mesma camada. Então, eu selecionei os municípios que tocavam esse município grandão aqui, ó, Altamira. Eu vou dar uma selecionada nele. Para selecionar, você tem que deixar limite municipal ativado, né, marcado, ativado e selecionado aqui na lista de camadas. Ele fica selecionado em azul. Nessa barra de ferramentas, se você conhece qual é o município que você quer selecionar, você pode vir nele e só dar um clique. Opa, ele está selecionando por linha? O que está acontecendo aqui? Estranho. Deixa eu colocar ele aqui cheio, para ver se ele não está selecionando também. Vou colocar aqui uma cor aqui no meio Vou preencher ele, tá? Preenchimento de linha simples, contorno simples, eu quero com preenchimento simples. Cor do preenchimento, pode deixar só para testar aqui. Opa, ele estava sendo selecionado sim. Ficou muito forte. Estou só mudando de cor, tá, pessoal? Só para a gente... Quando a gente selecionar, a gente conseguir enxergar. A gente aprendeu a mudança de cor na aula anterior. Então, essas ferramentas aqui, ó, com esses quadradinhos amarelos, são ferramentas de seleção, tá? Por sinal, selecionar por localização tem uma ferramenta específica para ela aqui, ó. Tá? Eu posso selecionar utilizando de forma visual, né? Se eu conheço o limite do município, eu vou lá e seleciono. Então, eu conheço alguns limites aqui. Então, eu vou, por exemplo, selecionar eu vou vir aqui para nossa área aqui, vou selecionar aqui Ananindeua, tá? Ananindeua é esse município aqui. Belém é esse, Ananindeua é esse. Pronto. Selecionei Ananindeua e agora eu quero fazer uma seleção dos municípios que estão no entorno de Ananindeua, né? Basicamente, eu já sei qual é. Vai ser Belém, aqui. Eu não sei qual é esse, não sei qual é esse, não sei qual é esse. Quer dizer, esse daqui é Marituba, Benevides, e esse daqui deve ser Santa Bárbara do Pará, talvez. Eu não sei o nome, mas o resultado será esse. Eu conseguiria fazer isso aqui rapidamente sem utilizar o predicado espacial, mas eu quero utilizar o predicado espacial. Eu cliquei aqui em Ananindeua, ou eu venho aqui nessa ferramenta que eu descobri agora, selecionar por localização, ou eu venho vetor, análise, investigar, selecionar por localização. É a mesma, tem até o mesmo íconezinho, tá? Se vocês estão vendo, vou selecionar por localização, ou vir por aqui, selecionar por localização. Então, o que eu quero selecionar em feições de limites municipais. Ao comparar com feições de limites municipais, eu quero aqueles que tocam, né, que estão do lado, né, que tocam o limite municipal, mas somente para essa feição que está selecionada. Então, vem aqui, ó, apenas feições selecionadas. Se eu deixar esse item desmarcado,
ele vai fazer para tudo, né? Na verdade, o resultado eu acho que vai ser até nulo, tá? Mas eu tenho que marcar essa apenas feições selecionadas, e aí ele vai utilizar somente Ananindeua, tá? Que foi selecionado aqui. Então tá, eu venho aqui criar uma nova seleção, executar. E vejam o resultado, aquele mesmo que foi listado, certo? Professor, eu quero o nome desses municípios aqui que foram selecionados. Então, tem algumas formas de você descobrir o nome, mas uma forma mais adequada e mais, talvez mais útil e mais rápida é você abrir a tabela de atributos, que a gente ainda não tinha aprendido. Então, cada camada vetorial dessa, ela está relacionada a uma tabela de atributos, tá? Então, a gente abre a tabela de atributos e na tabela de atributos, as informações que estão selecionadas na forma gráfica estão selecionadas, o que está vinculado à forma gráfica selecionado está selecionado também na tabela de atributos. Para abrir a tabela de atributos, você clica com direito, abrir tabela de atributos. Qual é o cuidado? Está em cima da camada, clica com direito e abrir tabela de atributos. Essa daqui é a tabela de atributos dessa camada limite Pará. Vejam, nessa tabela de atributos, uma tabela igual, semelhante ao que a gente vê no Excel, tá? Nessa tabela de atributos, a gente tem 4 colunas, tá? Uma coluna código municipal, outra coluna nome do município, tá abreviado, tá? A sigla da unidade da Federação Pará e uma área em quilômetros quadrados. Essa área aqui é uma área que foi calculada pelo IBGE, tá? A gente pode fazer um cálculo de área usando as ferramentas do QuantoGIS, mas essa aqui já está calculado áreas do IBGE. O que eu tenho que mostrar para vocês aqui nessa tabela é o posicionamento dos elementos que já te dão a característica das informações. Vejam, aqui nessa tabela, a gente tem números e letras, tá? Entretanto, o sistema de codificação das colunas, ela tanto pode ser um sistema de codificação de número e um sistema de codificação de letras. Vejam, aqui nessa coluna, primeira coluna, o sistema de codificação é de letras, tá? Nessa coluna, na segunda coluna, também é de letras, e na terceira coluna também é de letras. Mas na quarta coluna é uma codificação de números, tá? E o que diferencia essa coluna dessa coluna? A primeira, dessa última, se eu olho para as colunas, eu vejo números e eu vejo números. Se vocês perceberem, forem um pouco mais atentos, vejam que há um alinhamento das informações. A coluna número, que é uma coluna com números, né, configurada com números, por número, ela se alinha à direita. E as informações que são configuradas como texto, né, como letras texto, elas se alinham à esquerda. Então, você consegue diferenciar essas informações. Essa informação aqui é uma informação de texto, certo? Apesar de conter números nas células. Bom, depois desse parêntese de explicação, eu quero saber o nome desses municípios, tá? O nome desses municípios que foram selecionados. Vejam, eu tenho todos os nomes dos municípios. E tá aqui, ó, o nome dos municípios selecionados. Eles ficam selecionados. O que está selecionado aqui no gráfico fica selecionado também aqui na nossa tabela. Então, se você selecionar na tabela, seleciona no gráfico. Se você selecionar no gráfico, seleciona na tabela. Então, sempre está os dois selecionados. Bom, eu tenho aqui, ó. Agora eu tenho a linha Belém, a linha Benevides. Deixa eu ver quais são os outros. Vou procurar aqui. Marituba. E o último, Santa Bárbara do Pará. Nossa, acertei, viu? Sou novato aqui na região, mas já acertei o nome de alguns municípios. Eu tenho que ficar pesquisando, rolando aqui até chegar lá no final? Não. Tem uma ferramentazinha, ó, aqui, chamada
mover para o topo, mover seleção para o topo. Você clica nela e o que está selecionado, ele vem para o topo da tabela. Tenho essa seleção aqui, eu posso copiar isso aqui, ó, copiar conteúdo da célula, vai vir tudo, eu quero copiar tudo. Deixa eu ver se vai vir aqui copiar conteúdo da célula. Não copiar conteúdo da célula, deixa eu ver se vai dar certo. O que eu quero fazer? Ah, não, só veio da célula. Tá. Ok. Tá selecionado, certo? Ele copiou, quando eu pedi copiar esse conteúdo da célula, não era isso que eu queria fazer, copiar o conteúdo da célula, ele copiou só esse númerozinho aqui, ó. Eu não quero só esse número, eu queria copiar toda essa tabelinha aqui, certo? E como é que eu faço para copiar toda essa tabelinha? Só do que foi selecionado, tá? Eu quero só essas informações. Eu vim aqui em limites da camada, municipais, clico com direito, peço para exportar de novo, né? Salvar feições selecionadas como... E aqui, em vez do formato GeoPackage, eu vou utilizar esse formato aqui, ó. Vem cá, rapaz. Valor separado por vírgula. CSV. Deixa eu ver se tem um DBF aqui. Olha, tem esse aqui, ó. Planilha de cálculo do MS Office Open XML, XLXS. Quem tem o Office, clica aqui, ó, planilha de cálculo do Office. O nome do arquivo você vai dizer onde você vai salvar. Eu vou colocar na nossa pastinha, né? Banco de dados, graduação. Vou colocar aqui fora, que é um banco de dados. Vou colocar assim, ó, seleção. Tocam. Ah, não. Ai, será que eu estou escrevendo errado? Ananindeua. Ou toco ou limítrofes. Limítrofes. Sem acento, né? Estou sem acento. Limítrofes Ananindeua. Limítrofes Ananindeua aqui, ó. Vou deixar um nome mais legalzinho. Limítrofes Ananindeua. Vou pedir para salvar. Nome da camada limítrofes Ananindeua. Esse CRC ele não é importante, né? Porque ele vai virar um banco de dados. Salvar somente feições selecionadas, ok? E eu venho aqui, ó, adicionar arquivos salvo mapa. Não precisa, tá? Ele vai abrir só uma tabela aqui. Eu posso até deixar aqui para mostrar para vocês como abre essa tabela. Ok. Apareceu aqui, ó, limites Ananindeua. Opa, dá um pause aqui. Limites Ananindeua. Se eu der 2 cliques nele, se eu clicar com direito, abre tabela de atributos, vejam, ó, só tem agora o limite, ou só tem as informações dos 4 municípios que foram selecionados. Só que essa camada aqui, ela não tem informação gráfica. É só ela, certo? Então, quando eu clico aqui no direito, abrir tabelas, não aparece aqui. Bom, eu também posso abrir ela, ó, no Excel. Ele está aqui, ó, camada exportada, camada vetorial salva com sucesso. Eu dei um pause aqui, ó. Eu vou dar um clique nela aqui. Vai abrir aqui o banco de dados. Na verdade, o Windows, como se fosse o Windows Explorer de vocês, o gerenciador de arquivos de vocês. Está aqui o arquivo, ó, limítrofes Ananindeua, tá? XLS. Eu vou dar 2 cliques. Opa, eita. E está aqui a minha planilha do Excel, minha planilha de dados, né? Com aquele banco de dados que foi construído, ó, certo? Belém, Ananindeua. E aqui eu posso utilizar essas informações para fazer gráficos, né? Para fazer cálculos, tá? Ok? Essa rotina vocês têm que se lembrar, porque vocês vão ter que utilizar essas ferramentas para fazer o trabalho de vocês final, tá? Fizemos consultas espaciais, aprendemos. As outras consultas, seria interessante, né, que vocês fizessem testes, façam testes, porque depois vocês podem utilizar isso de alguma forma. Eu mostrei aqui alguns tipos de consultas para vocês, tá?
Façam testes, pessoal. É interessante vocês irem testando as ferramentas. Ok, exportamos. Eu vou eliminar essa camada aqui, limites. Eu acredito que eu não vou utilizar ela. Remover camada. Terras indígenas. Limites municipais. Tá. Bom, tem outras formas de fazer seleção. O que a gente estava fazendo até agora era seleções, consultas, né? Na verdade, consultas ao banco de dados, seleções ao banco de dados, consultas ao banco de dados espacial. E agora a gente vai fazer consultas ao banco de dados, mas a gente vai utilizar os atributos, né, não espaciais desse banco de dados. São as ferramentas de gerenciamento de banco de dados que não estão vinculados com as informações espaciais, né? Em outros tipos de bancos de dados, você também consegue fazer esse tipo de consulta. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer consulta com base nos atributos, né? Em queries. Vamos lá. Desculpa. Limites municipais, você pode ativar essas seleções por queries, né? Aqui nessa ferramenta, ó, selecionar feições por valor. Aqui ele abre um gráfico e já te facilita a seleção dessas informações. Mas o que eu quero é selecionar por queries, que é um pouco mais complicado. Deixa eu ver se está aqui também. Selecionar feições pela expressão, que é essa caixinha aqui de ferramentas, que aí você consegue fazer seleções, construir uma expressão, né, para poder fazer a seleção das informações. Então, quando a gente usa essa ferramenta, a gente está olhando diretamente para o banco de dados, tá? Diretamente para o banco de dados de atributos, tá? Mas você pode utilizar essa ferramenta para fazer seleções, tanto utilizando as informações espaciais, como as informações não espaciais, informações de atributos, dos atributos das informações espaciais. Então tá, vou ensinar para vocês algo simples que estava já aqui naquela feição, mas como ela é construída, eu vou selecionar o município pelo nome, né, pelo nome. Eu não sei a localização de um município, e aí eu vou selecionar pelo nome. Se vocês quiserem colocar no chat um nome de município para eu selecionar, vocês coloquem agora. Eu vou colocar aqui, para selecionar por município, eu tenho que dizer assim, eu quero que você vá na coluna nome de município e procure um município que tenha um nome igual a nenhum nome. Eu vou colocar um nome aqui. Então, campos e valores, essa palavra campo, né, é o que eu estou chamando de coluna, tá? Apareceu Maracanã. Campo é o nome da coluna, tá? Campo ou coluna, a gente chama, é a mesma coisa, tá? Eu tenho nessa tabela de limites municipais, a gente viu que tem os municípios, o código dos municípios, o nome do município e a sigla do município e a área em quilômetros, tá? Vejam aqui, ó, ABC, ABC, ABC e 1.2, né? Isso daqui é para dizer que essa coluna é uma coluna de texto, uma coluna de número, que eu tinha explicado para vocês. Nome do município, aí eu venho aqui, ó, igual, certo? Eu posso escrever direto aqui, Maracanã. Maracanã. Para ver se ele vai achar. Apresentando um erro de sintaxe. Bom, nesse primeiro momento, quando eu escrevi, ó, nome do município igual a Maracanã, ele está dizendo aqui embaixo, ó, expressão inválida. Você não vai ter um retorno de nada. Ele acusa que a expressão está inválida. E por que essa expressão está inválida? Mais uma dica, as informações em texto, elas têm que estar entre aspas simples. Ok, ó, número do município igual a Maracanã.
Se eu tiver escrito certo, ele vai me retornar o limite municipal de Maracanã. Ele vai selecionar aqui no mapa gráfico o limite municipal de Maracanã. Selecionar feições, ok, estava o nominho certo, apareceu aqui, ó, coincidentemente está muito próximo do limite territorial de Maracanã, certo? Bom, vamos complicar um pouco aqui essa questão. Eu quero o município de Maracanã ou eu quero um município de Belém. Se não tiver escrito errado, dá ok, selecionar feições. Então agora eu tenho dois. Ó. Ou o município igual a Altamira. Só os que eu sei, né? Esqueci das aspas. Selecionar feições. Os dois e os dois. Uma outra possibilidade, sem complicar aqui essa fórmula, eu poderia ter feito assim, ó. Estou aqui com o município de... Vou utilizar o município de Maracanã. Vou selecionar. Ele vai apontar aqui, ó. Está selecionado, certo? Eu quero selecionar agora o município de Capanema. Eu vou colocar aqui só o nome, ó. Capanema, certo? E esse botãozinho aqui, ó, tem uma setinha aqui embaixo. Ele coloca assim, ó, adicionar à seleção atual, remover da seleção atual ou filtrar dessa seleção. Eu quero adicionar a seleção atual. Então, se eu quero adicionar, então essa marcação Maracanã vai continuar selecionado e vai adicionar Capanema a essa seleção. Vou clicar aqui e aí, ó, tá aqui Capanema. Então eu não precisei colocar o OR, né, e acrescentar mais ferramentas. Ela já está aqui, né, uma funçãozinha aqui rápida que customiza rapidamente e aí você consegue customiza a expressão de forma mais rápida, né? Uma facilidade gráfica, né, digamos assim. Olha que interessante, estou vindo aqui com o mouse, mas tem um botãozinho aqui, ó, aproximar as feições selecionadas. Cadê? Vem. Ah, não está vindo. Ah, porque eu estou escrevendo aqui. Seleções. Agora aproximar. Aproxima. Tá. Vamos fazer agora uma seleção utilizando esse item aqui, ó, área em quilômetros quadrados, tá? Então, é uma área em número, né? O que eu vou selecionar? Eu vou fazer agora uma expressão para utilizar essa área em número. Vou utilizar uma expressão simples, área em quilômetros quadrados. Deixa eu ampliar aqui. A gente conseguir ver tudo. Eu quero usar a expressão maior ou igual, tá? Então, eu vou utilizar aqui, deixa eu colocar um dos valores aqui, já para eu dar uma olhada aqui nos valores. Operadores. Esse aqui, operadores. Área, quilômetros quadrados, aqui já tem umas ferramentas básicas, mas aqui eu tenho mais operadores, ó. Eu utilizei já alguns operadores. Veja aqueles operadores booleanos que a gente utilizou, ó. Like, not, or, and. Eu acho que é o I like, é aquele último, o sure. Não tem sure, não está aparecendo sure aqui, eu acho que esse I like, tem a mesma função. Eu quero utilizar esse aqui, ó. Maior ou igual. Vou dar 2 cliques aqui.
maior ou igual. Aí eu vou dizer um valor, tá? Vou dizer um valorzinho. Geometria, campos e valores. Vou clicar aqui em área quilômetros quadrados. Eu peço em único, aí eu tenho uma noção de todos os valores que tem no meu banco de dados. Se eu quisesse só uma amostra, 10 amostras, ele me daria alguns desses valores. Únicos, eu tenho todos os valores de área de todos os municípios. Eu vou pegar aqui os maiores, vou pegar esse valorzinho maior, só para a gente fazer um teste. 10.330 quilômetros quadrados. Maior ou igual a 10.330 quilômetros quadrados. Vejam um detalhe. 10.330,214, certo? Maior ou igual a esse valor. Ele vai me retornar todos os municípios que são maiores que 10.000 quilômetros quadrados. Os maiores municípios do Pará, com certeza. Um detalhe. Texto, eu colocava entre aspas, né? E tá aqui o erro. Vejam que estava em vermelhinho. O texto está entre aspas. Mas não era para estar em vermelho. Em vermelhinho está certo. Texto é entre aspas e número não precisa dessa aspa simples. É só você colocar um número. Né? Poderia ser 10.330, mas eu posso utilizar esse valor, eu posso utilizar somente esse aqui, ó, 10.000. Eu quero todos os municípios com área territorial maior de 10.000 quilômetros quadrados. Eu pedi para selecionar, vou fechar, e ele mostra aqui todos os municípios com área territorial maior que 10.000 quilômetros quadrados, tá? Vou voltar lá, selecionar coleções. Vejam aqui algo para facilitar a nossa vida, recentes seleções. Ó. Eu venho aqui, tudo que eu já fiz já tá aqui. 10.000, eu vou colocar aqui 30.000. Quero selecionar mais ainda. Selecionar feições. Agora está diminuindo cada vez mais, né? Bom, selecionei as feições, tá? Através de atributos não gráficos, mas eu tenho essa expressão gráfica dele. Né? Tenho essa expressão gráfica. E aí, pessoal, aqui eu posso fazer diversas seleções. Aqui tem vários operadores, várias formas de construir. Tem formas, a maioria dessas formas eu não sei utilizar, porque eu não precisei utilizar de fato, né? Mas essas funções você vai aprendendo com o tempo, tá? Vai aprendendo com o tempo. Ou se você quer se especializar em banco de dados. Se você quiser se especializar em banco de dados, aí eu aconselho vocês a utilizarem, né, o SQL, né, essa linguagem de perguntas, né, e de respostas, na verdade, de perguntas, para fazer essas questões, né, para conseguir montar essas expressões. Então, essa é uma forma de fazer seleção por atributo, tá? Fiz seleções por atributos. Depois que eu faço a seleção, também, pessoal, eu posso dar um salvar como tais feições selecionadas, que não é o caso para esse momento. Ok, eu vou abrir aqui um pouco para a gente conversar, certo? E é um tempo que eu dou uma parada para ouvir para vocês e também dar uma descansada na voz. E aí, pessoal? Até o momento, tá dando para acompanhar? Rapaz, realmente estou vendo que tem muita coisa aí que pode ser usado, né, professor? Muita, cara, muita ferramenta. Não, Todo dia é uma novidade nova. todo dia é uma porrada diferente, né? É, É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Tipo,
às vezes falam assim, o Éder, ele se garante, sabe muito e tal. É porque tem 20 anos que eu trabalho com isso, né? Então eu sei muita coisa e a todo momento eu aprendo, né? Sempre eu aprendo uma coisinha nova, uma nova ferramenta é implementada, um novo complemento, ou mesmo uma nova necessidade é criada, né? Eu sinto necessidade de uma informação, aí eu começo a pesquisar para saber como eu posso obter essa informação, e aí você vai agregando novas ferramentas ao seu cotidiano. O bom de fazer uma disciplina como essa é que você dá logo um up na sua carreira, né? Você vai, já catapulta, né? E aprende logo um conjunto de ferramentas. E aí vocês vão agregando com o tempo, né? Vocês vão agregando com o tempo, até o final da faculdade, se vocês se dedicarem a essa área, né? Que é uma das áreas que vocês podem se dedicar, vocês vão aprender muitas ferramentas, vocês vão poder aprender várias ferramentas da área de geoprocessamento. E tem a possibilidade também, né, que eu acho que é o mais importante, na faculdade a gente tem alguns professores que trabalham com geoprocessamento. Então, tem o Alan, tem o Tiago, tem... Nossa, ele está no doutorado ainda, está chegando no doutorado agora. O Edilson trabalha com isso? Professor Edilson? Ele trabalha mais com a forma tradicional, né? Ele entende sobre o assunto, mas ele não trabalha com software, né? Eu acredito que não trabalhe. Pelo que eu entendi, não, mas eu não sei direito, sabe? Mas o que eu conheço, eu sei o Alan sabe muito de geoprocessamento, o Thiago também sabe muito, o trabalho dele de doutorado foi na área de geoprocessamento, especificamente na área de geoprocessamento. Então, são pessoas que sabem muito, né, lá na faculdade. E vocês podem procurar pessoas fora da faculdade também, não tem problema, para poder aprender. Mas o ideal é que vocês se aproximem, porque, vocês estão vendo, numa disciplina não dá para ver tudo. E também não faz sentido, sabe, eu forçar uma barra aqui de várias coisas, porque não pode ser uma disciplina aberta, né? Uma disciplina para todos do curso. Então, não é uma disciplina só para pessoas que querem ser especialistas em geoprocessamento. O professor, saber usar o quanto giz é um destaque igual de quem sabe usar planilha ou Excel? Mais. É um destaque maior, né? O Excel dá para fazer muita coisa no Excel, pessoal. Eu vejo caras expert assim, em Excel, que eu fico, nossa, o que o cara está conseguindo fazer. Mas tem pacotes de, por exemplo, o R de estatística, né? Ele é muito mais poderoso do que o Excel para análise de dados. E tem outros aí que surgiram para análise de dados de atributos, né? Esses atributos não espaciais. Então, tem muitos outros softwares além do Excel, né, que são utilizados. Mas você saber muito Excel já é um diferencial. Já é um diferencial, sim. Já é um diferencial. Você saber Excel e quanto giz é mais ainda, né? Porque não é todo mundo que sabe Excel que sabe quanto giz. Então, você só sabendo os dois, melhor ainda. É o que eu disse para vocês. Vocês têm que entender um pouco de informática, né? Ter um conhecimento de informática para atuar bem na área de geoprocessamento. Vocês querem atuar bem na área de geoprocessamento, não pensem que é irrelevante fazer um curso de informática, né? Por exemplo, fazer um curso de Excel. Mas eu sei mexer no Excel. Sabe superficialmente, sabe de qualquer jeito. Mas quando você faz um curso, entende as ferramentas, para que serve cada coisa, aplicado, aí é diferente. Perguntinhas a mais? Deixa eu ver aqui os encaminhamentos da disciplina.
Pode falar, Breno. Está aberto o microfone. No caso, professor, as aulas que a gente está tendo com o senhor, elas estão no nível superficial ou já estão sendo bem avançadas para a gente? É uma mistura, né? É uma mistura, porque eu vejo assim, eu vejo muita gente dando aula de geoprocessamento, né? Esses cursos que vocês veem, tipo mini curso e tal, 30 horas. Então, às vezes o cara não só fala do quanto giz, sabe? Não fala de mais nada. É superficial? Eu acho que não. Superficial, que eu acho que não é uma palavra adequada. Superficial. É avançado? Não, não é avançado. Não é avançado. Até porque vocês não estão no nível de ter o conhecimento avançado, né? Vocês não sabem nem o básico, não sabem nem o básico, então a gente está passando pelo básico. Só que a gente, de fato, a gente flerta com coisas relacionadas ao avançado, né? Então, eu acredito que não é em qualquer curso de geoprocessamento que você vê a parte teórica que a gente está vendo. Então, qual é o teu diferencial? O curso que a gente está fazendo aqui, qual é o diferencial dos outros cursos que você vai pegar? Não vai ter essa parte teórica. Não vai ter essa parte teórica. Vocês vão aprender a mexer nos botões aqui. Todos esses botõezinhos aí que vocês não estão vendo, não tem nada muito difícil, não. É só saber onde está, com o tempo, você vai praticando, já era. Não tem errada, não. Mas a parte teórica, a discussão teórica não é em qualquer disciplina qualquer disciplina não, desculpa. Em qualquer curso que você vai assistir, você vai ter essa possibilidade, né? E vocês também vão se diferenciar porque vocês, dentro de uma disciplina, tem outros aspectos que são abordados, né? Tem a discussão no grupo, que constrói também, tem o trabalho final, que vocês podem até achar que não, mas constrói. O sistema de avaliação, ele também constrói, fomenta, solidifica conceitos. Então, é um básico flertando, né, paquerando, assim, com o avançado, sabe? Sabe aquele meme que tem um cara passeando com a namorada dele, olhando assim para trás, assim? Vocês já viram? Acho que todo mundo já viu, já. Olhando para outra menina passando. Então, é isso. Tu tá andando aqui com o básico e fazendo assim. Oh! Então, é mais ou menos isso. É, é, é um básico flertando com o avançado, tá? Eu acho que não dá para ter esse nome intermediário também, não. É o básico flertando com o avançado. Para sermos modestos, né? Para sermos modestos, né? Aí, então, não, tem um básico aí do gerenciamento, seu básico, aí tu vai lá fazer o básico, aí tu arrasa, né? Aí o cara fala, isso aí é o básico, meu irmão. Caraca, imagina o avançado. Aí tu fala, meu irmão, o avançado é muito, muito, muito mais. Me contrate. Que eu vou te apresentar esse avançado. Ok? Vamos lá, vamos lá. A gente vai adiantar algumas coisas. Eu fiz um planejamento para vocês. Eu pensava que a gente ia ter uma outra aula, mas pelo caminhar da carruagem, eu acho que a gente não vai precisar de uma outra aula e a gente já vai começar logo as nossas atividades. Eu acho que a gente consegue. Deixa eu ver se a gente consegue. São 10h25. Eu acho que a gente consegue dar uma forçadinha hoje e apresentar tudo, né, para a nossa atividade. Então, vamos lá, continuar. Eu já mostrei isso aqui para vocês até aqui.
Vou mostrar para vocês aqui agora aquelas ferramentas que a gente chamou de ferramentas booleanas, né? Análise pontual, análise para o ponto, para uma localização pontual, mas uma análise booleana, tá? E aí eu vou utilizar aqui, eu vou utilizar as terras indígenas, tá? E esse banco de dados aqui de terras indígenas, que eu vou até dar uma renomeada, que não é o banco de dados todo. Deixa eu renomear isso aqui. Renomear a camada. Aqui é aldeias. Aldeias. Pará. Aldeias. Pará. Vamos deixar esse nome aqui por enquanto, tá? Terras indígenas. Então, eu tenho várias terras indígenas aqui no Pará, tá? O nosso estudo vai ser sobre as terras indígenas. O limite municipal que está aqui, pessoal, ele é muito mais para compor o nosso mapinha final. Tá? Eu vou tirar aqui até o preenchimento dele. Sem pincel, aí ele fica vazio. Ok. Tá? Bom, novamente aqui, estamos com essa base. E aí eu vou começar a separar algumas informações para o nosso banco de dados. Eu separei aqui uma terra indígena, que a gente vai utilizar essa terra indígena como base para a nossa atividade. Então, o nome dessa terra indígena é essa aqui, ó. A terra indígena Paxamba. Vou clicar com direito aqui. Olha, eu vou até ensinar uma ferramentazinha aqui para vocês que não estava no plano. Ok, aqui ó, a terra indígena Paxamba, tá? Ela fica aqui vou colocar aqui o OpenStreetMap. Fica aqui na Volta Grande do Xingu, tá? Na Volta Grande do Xingu. Então, eu vou usar essa aqui, ó. Terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu. Tá? Terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu. Vou usar essa daqui. Vou clicar aqui. Nossa, que dúvida de qual que eu uso, né? Porque essa daqui eu posso utilizar uma outra ferramenta que não estava planejada. Então, eu vou voltar de novo aqui para a terra indígena Paxamba, tá? Continuando, vamos voltar aqui para a terra indígena Paxamba. O nosso trabalho vai ser sobre terras indígenas. Então, aqui na terra indígena Paxamba, ela está com 2 polígonos. Ó. E tem esse polígono mais interno. Deixa eu ver se eu consigo aqui juntar, tá juntando os dois. Ele está selecionando os dois uma vez, mas na verdade está um sobre o outro, tá? Mas eu estou com 2 polígonos aqui. A terra indígena Paxamba, eu vou clicar aqui e identificar ela para vocês. Para identificar, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, Identify, identificador, identificar feições. Tá? Você dá um clique nela, certifica que a camada está ativada, e aí você dá um clique na camada. Ele seleciona a camada ativa, certo? Então, a feição, né, que você clicou, tá? Eu vou clicar aqui nessa aqui externa, e aqui ele me mostra as informações do banco de dados relacionados a essa camada, terra indígenas, tá? Então, aqui eu tenho um erro de codificação, que a gente vai ajustar esse erro de codificação, mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqui, ó, fase da terra indígena, ela está colocada como declarada, e esse outro polígonozinho aqui, ela está como regularizada. Então, é o mesmo nome, ó. O nome da terra indígena, Paxamba. Nome da terra indígena, Paxamba. Só que um polígono está declarado e o outro polígono está regularizado, certo? Um está declarado e o outro está regularizado. Parêntese. Vejam que tem um erro aqui, ó. Aqui é Paxamba. Esse sinalzinho que está aparecendo é porque era para ter um C cedilha, tá? Um C cedilha. Então, lembra quando eu falei sobre acentuação,
C cedilha, espaçamento, o ideal é você não colocar C cedilha e espaçamento, né, em algumas informações, porque dá erro de codificação. Esse erro de codificação é um erro de leitura, tá? Então, eu posso mudar o código dessa informação, da terras indígenas. Na verdade, mudar o código não, mas setar o código correto, certo? Setar o código correto. Configurar o código, desculpa, configurar o código correto. Então, eu vou fazer só isso, é um parêntese, tá? Era para ter feito no momento que eu adicionei a camada. Então, em terras indígenas, eu clico com o botão direito, venho aqui em propriedades, fonte, na guia fonte, eu tenho aqui a opção, ó, codificação da fonte de dados, o FT8. Esse daqui é a codificação do Linux. Mas no Windows, tem outros sistemas de codificação. Eu tenho que decorar isso? Não, não precisa decorar isso. Geralmente, eles estão informando agora, né? Eu vou colocar aqui um sistema de codificação, deixa eu procurar, é o CP. Ai, caramba. Esse aqui. CP1253, eu acho que vai resolver nosso problema. Coloquei com o CP1253, vocês podem anotar se vocês quiserem. Ok, vou aqui em terras indígenas, bora ver se resolveu. Não, não resolveu, não seria esse aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui logo, ver qual é o sistema de codificação. O sistema de codificação veio, deixa eu mostrar aqui para vocês, veio no arquivo, tá? Ó. Esse arquivozinho aqui, ó, CST, ele tem um sistema de codificação. Esse ISO 8859-1. ISO 8859-1. Vamos lá, decorar. Eu só posso procurar ele aqui. Oito oito 8859-1, tá aqui ele, ó. ISO 8859-1. Dou um clique em OK, bora ver se ele reconfigurou. Não reconfigurou. Aqui tá certo. Tá certo agora, né? Então vamos lá, ó. Agora tá aparecendo o Paxamba, certo? Só um erro de codificação na leitura. Então, retomando, nessa terra indígena tem essa característica, né? Não quer dizer que as outras vão aparecer, porque esse banco de dados tem todas as terras indígenas regularizadas ou não regularizadas, tá? Então, nessa daqui, ó, eu tenho 2 polígonos, mas toda essa área territorial, um dia, será da terra indígena Paxamba, tá? Só que essa parte maior ainda não está regularizado, tá? Ainda só está como declarada, ainda vai para o estágio de regularizado. Tá? Bom, eu vou fazer um trabalho só com essa terra indígena, tá? Com a terra indígena Paxamba, meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar a minha área de estudo, tá? A minha área de estudo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas 2 feições, porque eu vou utilizar esse polígono. Na verdade, eu vou utilizar só esse polígono maior, né? É só selecionar ele. Selecionar esse aqui maior, com essa ferramenta. Selecionar. Depois que eu selecionar essa feição, eu só quero ela. Então, eu vou dar um salva como. Então, terras indígenas, clica com direito, exportar, salvar feições selecionadas como. E aí, lembra? Eu vou salvar como. Então, eu vou pegar só o que eu selecionei e criar um novo arquivo para o que eu selecionei. Bom, essa nova camada que eu vou salvar, eu vou salvar ela no formato de GeoPackage.
Aqui, ó, GeoPackage. O nome do arquivo que eu vou dar é esse aqui, ó. Vou clicar com direito. Vejam aqui, ó. Banco de Dados Terras Indígenas Pará. Eu vou utilizar o mesmo banco de dados Terras Indígenas Pará, ou eu posso criar um outro, tá? Eu poderia utilizar esse arquivo, que ele é armazenado dentro do mesmo arquivo. Eu vou criar um outro só para a nossa atividade. Banco de dados Terras Indígenas Pará, não. Vou chamar assim, ó. BDTI Paxamba. Tem algum erro? Tem, né? Vou tirar aqui essa cedilha. Paxamba, Pacamba. Salvar. Tá aqui, ó. BDI-TI Paxamba, o nome da camada. Na verdade, esse é o nome de visualização. O nome da camada do banco de dados é esse aqui, né? Da camada. Ela vai entrar aqui. O nome de visualização, BDTI Paxamba. Esse nome de visualização, né, na verdade, é da terra indígena. Eu vou tirar só esse limite, que é o limite da terra indígena, TI Paxamba, que eu vou querer. O sistema de referência de coordenada, nesse momento, eu vou iniciar o processo de mudança de sistema de projeção de coordenadas. Tá? Então, eu vou utilizar um sistema métrico de projeção de coordenadas. E depois eu mostro para vocês como vocês podem identificar, mas na aula de cartografia eu acredito que vocês já tenham tido uma certa noção sobre isso. Então, sistema de referência de coordenadas, eu estou usando o latitude, longitude, coordenadas geográficas SIRGAS 2000. Eu vou fazer uma edição desse sistema de projeção, porque eu quero que o meu novo arquivo, ele seja reprojetado. Então, ele vai receber uma nova projeção cartográfica. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho, e aí ele vai me apresentar uma telinha dos sistemas de projeção cartográfica disponíveis no QuantoGIS. Dá uma aumentada aqui para vocês visualizarem bem, tá? São vários, pessoal, certo? São vários sistemas de projeção, estão listados aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu citei para vocês, ó. Córrego Alegre. Estou fazendo uma pesquisa, tá? Ó. Córrego Alegre. Ele tem aqui, ó. Córrego Alegre, 1961. Relacionado ao universo transverso de Pergato. Córrego Alegre. O datum Córrego Alegre está aqui. O datum SAD 69, né? SAD 69. Sul da América também está aqui, ó. SAD 69, SAD 69. SAD 69 em Polyconic, que é um sistema de projeção que é muito utilizado pelo IBGE. E o universo transverso de Mercator também está aqui, certo? Os dois estão aqui, os dois que são muito utilizados. E o que a gente usa, o datum atual, né, do Brasil, SIRGAS 2000, também está aqui. SIRGAS 2000 em Polyconic, olha aqui ele já coloca Brasil, Polyconic, Brasil, Mercator, certo? São sistemas de projeções cartográficas. O que é utilizado pelo Google Earth, por exemplo, WGS 84, o modelo da Terra também tem aqui, certo? E aí ele tem para várias partes do mundo. Uma coisa interessante é que quando você seleciona um sistema, vou colocar aqui o modelo da Terra SIRGAS 2000. SIRGAS 2000, ele selecionou aqui para mim, ó, SIRGAS 2000, sistema de coordenada geográfica, né, em latitude e longitude. Em sistemas projetados, eu tenho aqui, ó, Mercator, SIRGAS 2000. Ele seleciona a região que é utilizado. Eu tenho Polycônica, SIRGAS 2000. Ele seleciona, ó, ele mostra a região que pode ser utilizada, esse sistema de projeção. E aqui, SIRGAS 2000, o universo transverso de Mercator, que é o que eu tenho interesse, ele também, quando você dá um clique, ele mostra as regiões que podem ser utilizadas. Então, o universo transverso de Mercator, o TM, o modelo da Terra é o SIRGAS 2000, a gente tem que saber qual é a zona UTM que a gente vai utilizar. Esse Nzinho aqui, pessoal, é de norte, tá? E quando aparecer um S, é de sul. Então, a UTM ele é separado em norte e sul.
Aqui no Brasil, em grande parte do Brasil, a gente vai utilizar sul, certo? A gente só precisa saber onde está localizado no nosso mapa o nosso desenho. Nosso desenho está aqui nessa região. Aqui está o Pará, a gente consegue, dá para identificar o Pará aqui pela Ilha do Marajó. Nosso desenho está aqui nessa região. Então, eu vou procurar aqui qual que engloba essa região, certo? Eu vou procurar só o sul, tá? 21S, 22S. Aqui, ó, 22S. O Pará, ele tem 3 zonas UTMs, que é a 21, a 22 e a 23. Essas 3 zonas UTM. Dependendo de onde de onde tiver a sua terra indígena, no nosso estudo, você vai poder utilizar o 22 ou o 21 ou o 23. Ou você não vai poder utilizar nenhuma desse sistema de projeção, dependendo da terra indígena que você for trabalhar. E aí, mas isso é uma explicação para sistema de projeção cartográfica lá em cartografia. Da nossa área de estudo, vai ser SIGAS UTM 22S. No trabalho de vocês podem me perguntar qual o sistema de projeção que vocês devem utilizar nessa atividade SIGAS 2000, Zona UTM 22S. Então, vou dar um clique e ele vai configurar essa informação. Então, o que eu estou salvando nesse momento aqui, ele não vai estar no sistema de projeção anterior. Ele vai receber um novo sistema de projeção. O nome disso é reprojeção cartográfica. É mudar o sistema de projeção. Lembrando, o ideal é que nós trabalhemos com as nossas informações todas em um mesmo sistema de projeção cartográfica. Então, o sistema de projeção cartográfica que a gente vai utilizar vai ser esse aqui para a TI Paxamba. Salvar somente feições selecionadas. Ok. Adicionar o mapa, sim, ok. Está aqui selecionado, a nossa informação já está aqui no nosso banco de dados. TI Paxamba, o banco de dados TI Paxamba ficou com um nome enorme, a gente pode mudar esse nome, renomear. Deixar só aqui TI Paxamba. Essa é a nossa área de estudo, tá, pessoal? A gente precisa das terras indígenas, das outras, do Pará? Não vai precisar mais. Então, eu posso vir aqui em terras indígenas e remover camada. Aldeias Pará. Vamos lá. Quais são as aldeias que estão dentro da terra indígena Paxamba? A gente tem algumas dessas aldeias. Vejam. Tem 1, 2, 3, 4. A gente pode fazer a seleção pelo predicado, né? Então, quais são as aldeias que estão contidas dentro do limite da terra indígena? Utilizando aqui o predicado espacial, certo? Mas eu posso selecionar bem rapidinho, né? Eu venho aqui nessa ferramenta, dou um clique, faço uma caixinha, ó, clico e arrasto e seleciono as aldeias da TI Paxamba. Eu vou querer essas aldeias. Eu vou vir aqui, ó, clica com direito, exportar, salvar as feições selecionadas como GeoPackaging, o nome do arquivo, vou dar clicar aqui em 3 pontinhos. Aqui, ó, eu quero tudo dentro do banco de dados TI Paxamba. É só clicar nele novamente. Ó. TI Paxamba, salvar. O sistema de projeção, eu vou mudar. Ele aqui é SIGAS 2000. Eu quero todo mundo no mesmo sistema. Eu venho aqui em selecionar o CRC e seleciono o sistema. É só buscar. Mas assim, olha a dica. Se você já selecionou uma vez, ele já fica aqui, ó, os últimos sistemas de referência. Só clicar nessa setinha, ele já aparece para você os últimos sistemas de referência selecionados. Nossa, o danadinho não apareceu? O danadinho não apareceu. A gente vai ter que ir lá na mão de novo. Então, vamos lá. SIGAS 2000. SIGAS 2000. Universal Transversal de Mercato. É esse aqui que a gente vai utilizar. 22S, tá? 22S. Vejam aqui do lado, ó. SIGAS 2000 TM Zona 22S.
Aqui está aparecendo, ó, EPSG 31982. Quando você trabalha habitualmente num determinado sistema de projeção, você acaba decorando esse número, tá? 31982. É preciso decorar? Não é preciso decorar, mas você acaba reconhecendo esse número. E é uma forma de pesquisar pelo sistema também, ó. 31982. Eu posso clicar aqui, ó, 31982. E aparece rapidamente Sirius 2000 TM Zona 22S. Você pode anotar se você quiser, mas não é uma obrigação, que tem várias formas de pesquisar. Agora, esse danado era para estar aparecendo aqui, eu não sei por que ele não está aparecendo. Salvar feições selecionadas. Ok. Tá aqui, ó. Vejam que sempre aparece como BD TI Paxamba, mas só apareceu os pontinhos, né? Ó. Aqui, ó. 4 pontinhos, tá? A gente vem aqui renomear a camada. Aldeias. Aldeias. E eu vou copiar o meu símbolozinho de novo. Eu não vou deixar ele de fora, não. Entendeu? Ele é feio, mas foi eu que fiz. Copiar estilo. Oh, aqui é colar já. Colei o estilo. E vou apagar isso aqui, ó. Remove a camada, que eu só quero as unidades da minha área de estudo. Limite municipal, eu vou deixar todos, e vou até colocar aqui em cima, para a gente perceber onde passam os limites municipal. Vejam, a TI Paxamba, ela é cortada, né? Sua área territorial ela é cortada por 1, 2, 3 municípios, tá? 3 municípios paraenses. Vamos deixar ela aqui em cima para compor o nosso mapa. E aí agora a gente vai fazer algumas seleções, né? Eu quero testar aqui, eu acho que talvez dê erro nesse procedimento, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Se der erro, o interessante de dar erro é que a gente acaba aprendendo um pouco mais. Sofre, né? É aquele negócio, eu sofrer apanhando, né? Eu prefiro sofrer sem apanhar. Desculpa. Eu prefiro aprender sem apanhar, né? Mas quando a gente comete algum erro, a gente acaba aprendendo apanhando, né? Então, a gente vai fazer um trabalho com o mapa de uso da terra, né? Uso da terra da TI aqui, dessa TI. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um recorte da informação de terras indígenas, de uso da terra que a gente tem para a Amazônia como um todo, né? A gente vai fazer um recorte só para a terra indígena que a gente tem interesse, só para essa terra indígena, para a TI Paxamba, só para nossa área de estudo. Então, para fazer esse recorte, é uma função booleana, tá? É uma função booleana, ela está implementada, né, aqui, ó, vetor, geoprocessamento, e aí tem essa função aqui, ó, recortar. Essa função recortar é o intersect, certo? O que acontece com o intersect? Ele retorna como resultado somente o que está o que cruza, né? O que foi interseccionado com a camada de referência, né? A camada de corte e a camada de referência. Então, a gente vai fazer um recorte dessa camada, só que aí tem um detalhe, né, que eu acabei mostrando no canto errado para vocês. Como essa camada é uma camada do tipo imagem, vejam aqui, ó, uma camada raster, uma camada matricial, a função de recorte dela não está aqui em vetor, a função de recorte dela está aqui em raster. Então, você vem em raster, extrair, recortar raster, e aí a gente vai recortar esse raster, recortar o raster pela camada de máscara. Então, o que seria a nossa camada de máscara? Seria o limite da terra indígena. Então, eu vou recortar o raster pela camada de máscara. Vou dar um clique nele aqui. Bora ver se vai dar certo. A camada que eu quero cortar, né, a camada de entrada, que é o uso da terra. A camada de máscara é a TI Paxamba. Então, dou um cliquezinho aqui, ó, e seleciono quem vai ser minha máscara, TI Paxamba.
Sistema de referência original. Ele está perguntando qual é o sistema de referência original. A gente não precisa colocar, porque ele já vem configurado. O sistema de referência de destino. Qual é o sistema de referência que eu quero que a minha informação fique configurado? E aí é aqui que vai começando os testes, tá? Se der errado, a gente faz de novo e eu edito no vídeo, e aí ninguém vai perceber que deu erro. Então, vamos lá. Ó. CRC de destino, eu vou colocar novamente, eu não sei porque não está aparecendo aqui, mas eu vou colocar o sistema Sirgas, né? Sirgas 2000. Vou procurar ele aqui. Tá dando um trabalhinho ficar procurando direto. Eu vou perguntar na internet por que não tá ficando, né, marcado. Ok, resolução não definida, opcional, o resto é tudo opcional. Parâmetros, né, avançados, o resultado, né? Como eu não sei se vai dar certo, pessoal, eu vou deixar aqui esse resultado aqui, vou fazer um arquivo temporário, certo? Então, eu não vou dizer onde eu quero salvar ele por enquanto. Vou deixar ele como arquivo temporário e vou pedir para executar. Olha, deu certo, cara, tão bonitinho. Se soubesse, eu tinha feito tudo certinho. Já do jeito certo. Então, lembra, pessoal, ó, eu tenho aqui a Amazônia como um todo, olha. Uso da terra da Amazônia como um todo. Deixa ele carregar, né? Nossa, tá demorando para carregar. Pronto, a Amazônia como um todo. Só que a minha área de estudo é só a TI Paxamba. Eu vou dar um zoom aqui para... Vou apagar isso aqui. Dar um zoom aqui para a TI Paxamba. Aproximar para a camada. Eu peguei o limite da TI Paxamba e fiz um recorte aqui desse uso da terra e cobertura vegetal. E olha agora, ó, vou colocar, tirar. Então, essas informações aqui é do uso da terra e cobertura vegetal somente da TI Paxamba. Ah, por que não está colorido? Porque foi só esse que eu coloquei os estilos, lembra da aula passada? Então, vou dar um clique aqui, copiar estilo, vou vir aqui, estilo, colar estilo, tá aqui, ó, nossa TI Paxamba, já o recortezinho da nossa área de estudo da TI Paxamba, tá? Bom, vocês lembram que eu fiz um arquivo temporário, né? Então, eu vou salvar esse arquivo que está temporário. Vejam que quando é um arquivo temporário, o QuantoGIS, ele habilita esse íconezinho aqui, ó, para mostrar que ele é um arquivo temporário. Se vocês perceberem bem, é uma figurinha de um chipset de memória, né? Então, ele é um arquivo temporário. Então, para você... O que isso quer dizer? Que quando você desligar o computador, esse arquivo vai desaparecer, tá? Então, eu vou clicar aqui com direito e vou pedir para salvar como. Aqui, ó, GeoTIFF mesmo, que é o formato comum da gente salvar. GeoTIFF, vou localizar ele. Aqui em graduação, eu criei uma pasta chamada imagens. Eu posso colocar aqui imagens ou posso deixar aqui em mapa biomas, um dos dois, certo? Vou colocar aqui imagem que é do nosso projeto. Deixa o mapa bioma só para o original. Imagem, não tem essa extensão, né? Vai ser aqui, ó. Uso, terra, TI Paxamba. Vejam, pessoal, que quando eu vou dar nome para os meus arquivos, geralmente eu tento dar um nome que reflita a informação. Então, só olhando para o nome, eu já sei o que é, sabe? A camada. Então, uso da terra, né? TI Paxamba. Então, é o uso da terra da TI Paxamba. Então, eu não preciso abrir o arquivo para saber o que tem dentro dele. Salvar. Já está setado. Ok. Então, está aqui a nossa camada, usa terra TI Paxamba.
Já tinha copiado o estilo, vou só colar o estilo aqui. Colar o estilo, ok. Esse aqui que é uma camada temporária, eu vou remover essa camada temporária. Então tá, uso da terra eu já tenho, deixa eu remover isso daqui, remover camada, ok. Vou deixar essa daqui, o OpenStreetMap, mas eu vou apagar essa aqui, ó, do Google. Estou deixando já estou configurando aqui, estou deixando meu projeto já tudo organizadinho já para o final já. Tá, eu já tenho aqui o limite da minha terra indígena, que eu vou mudar aqui só a simbologia, para a gente poder ver o que tem dentro, tá? Estilo de preenchimento, sem o pincel, vou deixar só o contorno. Ó. Vou deixar colocar um tracejado aqui no contorno. Tá ok. Certo, ó, vejo que ele tá aí. Tá? Uso da terra. Bom, a gente tem mais uma informaçãozinha que a gente já vai adiantar ela aqui. A gente vai precisar de uma nova aula. Mais uma informaçãozinha que a gente tem que trazer para o nosso projeto, tá? Que é as informações dos dos focos de incêndio. Lembra que a gente baixou? Vamos adicionar essa informação. Vou adicionar aqui, ó, gerenciador de fonte de dados. Vou navegar, tá aqui em graduação já, essas informações. Essa aqui, ó, na pasta do INPE, foco de queimadas. Vou dar um clique, 2 cliques. Pronto. Eu tenho um foco de queimadas, ó, do Pará inteiro para o ano de 2020. Pessoal, teve muito foco de queimada no Pará, né? Vamos combinar? Né? Que teve muito foco de queimada, né? É uma técnica muito utilizada pela agricultura, né? E se tiver o devido cuidado, ela pode trazer, de fato, benefícios, né, para a agricultura. Então, tem muito, né? Tem muito. Bom, o nosso estudo, pessoal, é sobre a terra indígena Paquissamba, mas eu quero fazer uma análise também do que tem do entorno dessa terra indígena Paquissamba para os focos de incêndio, tá? Somente para os focos de incêndio. Então, aqui no entorno da TI Paquissamba, a gente tem um número considerável de focos de incêndio também, certo? Principalmente nessa área que é de terra, nessa área que são as ilhas, mas é de água, né? Inundável, toda essa área aqui é uma planície inundável, tá? Então, nessa TI Paquissamba, o que eu quero fazer? Eu quero criar aqui um buffer de 2 quilômetros, tá? Então, eu vou usar essa ferramenta aqui para medir, só para a gente ter uma ideia do que seria 2 quilômetros, tá? Eu vou dar um clique e vou puxar, ó, clica, solta e aí arrasta o mouse, ó, certo? Então, aqui em cima está aparecendo a métrica, né, do valor, o valor medido, tá? 2 quilômetros, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Opa. Seria mais ou menos isso, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Desse limite, 2 quilômetros, ó. Tá aparecendo aqui 2.000 metros, eu posso colocar em quilômetros, ó. Que seria mais ou menos 2 quilômetros, tá? Então, a gente vai criar um buffer de 2 quilômetros como se fosse uma área de amortecimento para essa terra indígena e ver o que está acontecendo próximo do limite da terra indígena. Que, geralmente, as coisas acontecem nesses limites, sabe? Os impactos maiores iniciam nos limites das terras indígenas. Então, a gente vai fazer um buffer, que é uma operação métrica. O que eu estou fazendo aqui é uma operação métrica também, mas o buffer é uma operação métrica utilizando aqui uma ferramenta que vai construir o mapa de distância do limite da TI Paquissamba.